Shalom, homens de honra. 22 de agosto. Cristocêntrico. Descobrindo quem é Jesus Cristo. Vamos para o versículo do dia. E esse é o nosso devocional aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então para o versículo do dia 22 de agosto. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6. O que quer dizer para mim e para você hoje esse versículo de Isaías 9, verso 6? Vamos lá por partes agora. Vamos lá então. Um menino nos nasceu. Primeiro pedacinho do versículo. Isaías anuncia o nascimento de Cristo, revelando sua humanidade. Hoje, esse primeiro pedaço do versículo, Jesus entrou na nossa realidade. Ele conhece nossas dores, limitações e lutas. Deus se aproximou do homem. Olha lá. Nosso Pai se aproximou do homem. E o nosso irmão mais velho conhece todas as nossas dores, limitações e lutas. Segundo pedacinho do versículo de Isaías 9, verso 6. Um filho se nos deu. Jesus não é apenas alguém que nasceu. Ele foi dado por Deus como presente para a humanidade. Porque ele pagou nossos pecados na cruz, Jesus. Hoje, Cristo é a maior demonstração do amor de Deus. Cristo. A salvação não é resultado do nosso esforço, mas daquilo que Deus ofereceu através de Jesus. Olha lá. Ele ofereceu o filho dele na cruz, para pagar o meu pecado e o seu, de toda a humanidade. Terceiro pedacinho do versículo. O governo está sobre o seu ombro. Jesus é apresentado como o rei, e aquele que possui autoridade. Ele é autoridade. Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Hoje, ser cristocêntrico é colocar Jesus no centro e no governo da nossa vida. É isso. Temos que colocar Ele na nossa vida, no centro de tudo. Não basta dizer que Ele é Salvador. Precisamos permitir que Ele seja Senhor. É isso. Eu e você temos que permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. Quarto pedacinho do versículo. Maravilhoso, Conselheiro. Jesus é maravilhoso em quem Ele é perfeito, em sua sabedoria. Ó. Jesus é maravilhoso em quem Ele é perfeito em sua sabedoria. Ele é perfeito. Hoje, antes de tomar decisões importantes, eu e você, precisamos aprender a buscar a direção de Cristo, em vez de sermos guiados apenas por emoções ou opiniões. Olha lá. Não é pela minha carne, não é pela minha vontade, é a vontade dele. Quinto pedacinho do versículo. Deus poderoso, Pai eterno. Isaías revela a grandeza e a natureza divina de Cristo. Hoje, Jesus não é apenas um mestre ou um exemplo moral. Ele é Deus, digno de fé, adoração e entrega. Olha lá. Ele é o Pai. Fé, adoração e entrega. E você tem que ter isso. Temos que ser digno da fé,
adorar e entregar a Ele nosso coração. Sexto pedacinho do versículo, príncipe da paz. Cristo é aquele que traz verdadeira paz ao coração e reconciliação com Deus, com o Pai. Nosso irmão mais velho quer levar nós para o Pai. Hoje, o mundo oferece maneiras de buscar tranquilidade, mas a verdadeira paz começa quando nossa vida está reconciliada com Deus através de Cristo. Temos que reconciliar com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. É isso. É Ele agora. É Ele. Conclusão. Quem é Jesus Cristo? Quem é nosso irmão mais velho? Isaías 9, verso 6, nos apresenta Jesus como Salvador, Senhor, Deus poderoso, Conselheiro e Príncipe da paz. Ser cristocêntrico é colocar Jesus no centro de tudo. É isso. Dos nossos pensamentos, escolhas, famílias, sonhos, decisões e propósitos. Tudo. Por isso que nós temos que entregar nosso coração para Ele todo. Para ver a transformação que Ele tem para mim e para você. Isaías está falando isso aqui. Verso 9 a 6. É isso. Isaías está falando isso. Não coloque Jesus apenas no centro da igreja. Coloque Jesus no centro da sua vida, porque você é igreja em movimento. Você tem que colocar Ele no centro da sua vida. Porque você é igreja em movimento. Eu sou igreja em movimento. É isso que está falando para nós aqui, ó. Não coloque Jesus apenas no centro da igreja. Coloque Jesus no centro da sua vida. É isso. Você é igreja em movimento, eu sou igreja em movimento. Por isso que nós temos que estar com Ele no centro da nossa vida. Nosso coração. Para nós transformar as pessoas aqui fora. É isso. Resgatar pessoas para dentro da igreja. Ser transformado, acompanhar essa transformação. Do começo ao fim, não parar no meio. E nem terceirizar a transformação da pessoa que você tem que transformar. É isso que está falando para mim e para você aqui. É isso. Vamos para a mensagem central do nosso devocional do dia 22 de agosto. Qual é o título, Alexandre? Cristocêntrico. Cristo no centro, né? Descobrindo quem é Jesus Cristo. Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Quem é Jesus? Já começa com uma pergunta aqui. Não apenas um homem ou um personagem histórico. Ele não é isso. Mas o Filho de Deus, Ele é Filho de Deus. Nosso Pai mais velho, nosso Pai, Deus. Ele é Filho de Deus. O centro de toda a criação. Então quem criou tudo foi o nosso Pai, Deus. Isaías o chama do que ele chama Deus? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é muito mais do que uma figura moral, ou um líder visionário. Cristo é o próprio Verbo, olha lá, o Logos divino, que existia antes de todas as coisas e em quem tudo subsiste. Ele não é apenas Jesus, o Jesus bonzinho, o nosso irmão mais velho bonzinho, que alguns pintam, mas o Senhor soberano, diante de quem todo joelho se dobrará. Oração. A sociedade moderna, tentando moldar Deus à sua própria imagem, criou um Jesus que se adapta às suas preferências, ignorando as suas verdades absolutas. Sociedade moderna ignora a verdade absoluta de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho.
Mas o Cristo da Bíblia exige compromisso. Eu e você temos um compromisso. Ele diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Lucas 9, verso 23. E quem opõe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Lucas 9, verso 62. Então, se você pôr a mão no arado, você não pode olhar para trás. Você tem que seguir em frente. Se você olhar para trás, você não vai ser digno do reino. Carregando o passado. Você não vai ser digno no reino. O verdadeiro evangelho, como Paulo escreve, é completamente centrado em Cristo. Tudo converte nele. Jesus é o Deus forte que venceu a morte. O Curios, Senhor, Curios, Senhor. O único caminho para o Pai. Então, quem que é o caminho para o Pai? Quem que é o caminho para mim chegar ao Pai, para você chegar ao Pai? Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Jesus Cristo quer nos pegar na mão agora e levar para o nosso Pai, Deus. Porque Ele é o caminho, está falando aqui, ó. Paulo está falando isso. Novo Testamento. Antigo Testamento era Deus. Novo Testamento, Jesus Cristo. Ok? Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Deus é o nosso Pai. Quem quer levar a gente para o Pai? Jesus Cristo. Através dele, o caminho é dele, para nós chegarmos nele, eu e você. Amém? Está falando aqui, ó. Jesus é o Deus forte que venceu a morte, que ressuscitou no terceiro dia. O Curios, o que é? Senhor. O único caminho para o Pai. Quem que é Pai? Deus. Então o único caminho tem que passar por Ele. Ele quer pegar na nossa mão e levar para o Pai agora. Em Deus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Então em quem está escondido o tesouro da sabedoria? No nosso Pai. Deus. E do conhecimento. E é através dele que somos reconciliados como Criador. Através de quem? Através do nosso Pai. Somos reconciliados como o Criador. Quem que é o Criador? Deus. Criou todas as coisas. O Pai do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. O Natal que celebramos é o testemunho da encarnação de Deus. O próprio Verbo que se fez carne. Em Cristo, vemos o modelo de como o homem deve viver. Pois ele se fez homem para nos mostrar o caminho. Então nós temos que modelar quem? Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Por quê? Porque Jesus Cristo é o caminho para ir para o Pai, nosso Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Quem que é o mediador? Jesus Cristo. E hoje nos convida para uma intimidade genuína. Então quem está convidando nós para essa intimidade genuína? Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Com o nosso Pai. Assim como Paulo foi transformado ao encontrá-lo no caminho de Damasco, também precisamos desse encontro que nos deixa sem palavras e marca nossa alma para sempre. Agora aqui está a chave do contexto geral do nosso devocional aqui. Pega a visão. Você, eu, realmente deseja ter um encontro com Deus? É uma pergunta. Você, eu, realmente deseja ter um encontro com Deus? Ou vou melhorar ainda, nós realmente deseja ter um encontro com Deus?
Então, nós, ou eu, ou você, encontre Jesus primeiro. É isso, final do nosso centro do nosso devocional aqui. Quer ter um encontro genuíno com Deus? Encontre Jesus, nosso irmão mais velho, que ele vai levar ao nosso Pai. Amém? Por isso que temos que colocar Jesus Cristo agora no centro de tudo. Para que eu e você tenhamos intimidade com Ele, para Ele nos levarmos até o Pai. É isso que está falando aqui. Isaías está falando isso. Paulo está falando isso. Para mim e para você. Paulo. Olha o que fala. Ó. A Bíblia, mas o Cristo da Bíblia exige compromisso. Ele diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Lucas 9:23. E quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Lucas 9, verso 62. É isso. Cada um vai ter sua cruz para carregar. Aqui. Eu tenho a minha, você tem a sua. Nós temos nosso arado, cada um tem o seu. Não podemos olhar para trás. Não podemos carregar o passado. Esse é um arado que a gente está. Às vezes eu e você estão olhando para trás ainda, carregando o nosso passado. O pessoal não quer. Nosso irmão não quer mais que a gente carregue esse passado conosco. Para nós avançarmos. Não podemos. Se nós quisermos avançar, nós temos que olhar para frente e caminhar para frente. Deixar o passado de lado. Por isso que é um dia após o outro. Hoje é de 22, viva o dia 22. Não viva o dia 23 que não chegou ainda. E o dia 21 já passou. É dia após dia. E a gente quer chegar a Deus? Você quer chegar a Deus? Então vai realmente deixa seu irmão mais velho, que é Jesus Cristo, pegar na sua mão e levar. Porque Ele é o caminho para chegar até o Pai, que é Deus. Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele quer pegar na minha mão e na sua. Porque o caminho é Ele. O caminho é Jesus Cristo para nós chegarmos no Pai, Deus. É isso. Está falando para nós aqui no devocional. Só que eu e você tem um compromisso. Porque nós aqui temos um propósito. É isso. Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Eu quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar dela. Amém? Quero agora que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor Jesus, revele-se a mim, que eu possa viver centrado no Senhor, compreendendo que tudo em minha vida existe para glorificá-lo, que eu possa conhecê-lo profundamente. Coloque fome e sede em meu coração, para desenvolver uma amizade profunda e sincera consigo. Deixe-me conhecer os seus tesouros guardados. Amém. Pode abrir os olhos. Olá. Que eu possa conhecê-lo profundamente. Sede no meu coração e no seu coração. Para quê? Para nós desenvolver uma amizade, uma intimidade com Jesus Cristo. É isso. Se Ele é o caminho para chegar no Pai, que é Deus, temos que ter intimidade com Ele, com o nosso irmão mais velho. Ele está querendo pegar na minha mão e na sua agora. E levar até Ele. Levar até o nosso Pai. E Ele tem tesouro guardado para mim e para você. Só que como que nós vamos conhecer Ele se nós estamos distantes dEle? Não tem como. Temos que glorificar todos os dias. Ser grato todos os dias. O que eu tenho hoje, o que você tem hoje, nós temos que ser grato. Que é nosso Pai que está dando para nós. Deus e nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Nas circunstâncias que nós estamos. Temos que ser grato. Às vezes acontece algo com você que você nem acredita, mas Deus está conosco, Jesus Cristo está conosco. É isso. A mão dele está sobre mim e sobre você todos os dias. Ele está nos guardando. Até dormindo ele está guardando nós.
para que nada aconteça comigo com você dormindo. É isso. Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, Colossenses 1, verso 15 a 20. O que fala aqui? Colossenses capítulo 1, verso 15 a 20. O título é A Excelência da Pessoa e da Obra de Cristo. Verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que quer dizer para mim e para você? Primeiro, Colossenses capítulo 1, verso 15 a 20. Primeiro pedacinho do versículo. Ele é a imagem do Deus invisível. Está no verso 15. Jesus revela perfeitamente quem Deus é. Quem nosso Pai é. Nosso irmão mais velho revela quem nosso Pai é. Hoje, se queremos conhecer o caráter de Deus, o nosso Pai, precisamos olhar para Cristo. Jesus não é apenas alguém que fala sobre Deus. Ele revela Deus. É isso, porque no Antigo Testamento quem está falando era Deus. Agora no Novo Testamento, Jesus Cristo. Segundo pedacinho do versículo, o primogênito de toda a criatura, verso 15. Aqui, primogênito aponta para oposição e autoridade. Não significa que Jesus foi criado. É isso. Hoje, Cristo está acima de toda a criação. No Antigo Testamento era Deus, certo? Jesus Cristo nasceu, ele colocou o filho dele na cruz, pagou todos os nossos pecados. Jesus foi ressuscitado no terceiro dia. Amém. Então agora é Jesus Cristo, comigo e com você. Ele não ocupa um lugar secundário em nossa vida. Não é, ele tem que colocar Cristo no nosso centro agora. Ele deve ocupar o primeiro lugar. As primícias minha e sua é dele primeiro. O melhor que nós temos tem que dar a ele. Lá no Antigo Testamento o pessoal não dava o primeiro boi, primeiro dananá. Nós também temos que dar o melhor para ele. Sem defeito, sem nada. Primeira hora do dia, agradecer a ele. Devocional. Às vezes fazer uma oração para sair, para trabalhar e outras coisas. Temos que agradecer a ele primeiro. É isso que está falando para mim e para você aqui. Primeiro lugar, tem que colocar ele no centro da nossa vida agora. Jesus Cristo. Para que toda a nossa vida seja transformada. Só que ele quer o nosso coração agora. Ele só quer o nosso coração. É colocar o nosso coração e ele no centro. Nós agora temos que saber que ele está habitando em mim e você. Para que as coisas prosperem para mim e para você. É isso que está falando aqui. Em Colossenses 1, verso 15 a 20. Terceiro pedacinho do versículo. Porque ele foram criados todas as coisas. Porque por ele foram criadas todas as coisas. Verso 16. Tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Quem criou tudo isso? Deus criou tudo para ele. Hoje, isso muda a nossa perspectiva. Nossa vida, dons, trabalho, família e sonhos não devem existir apenas para a nossa realização. Tudo
Tudo deve encontrar seu propósito em Cristo. Tudo que Ele está te dando é dele, não é seu. Ele está te dando dinheiro, Ele está te dando o cargo que você tem no emprego, Ele está dando os bens que você tem. Você tem que administrar o que Ele está dando. Porque se você não for um bom administrador, Ele vai passar para outro que está multiplicando. Por isso que Ele quer que eu e você multiplique tudo que nós temos. Seja filho, seja casa, seja carro, seja o que for. Ele quer que a gente multiplique. Cada vez mais. Só que temos que saber que Ele tem que estar em primeiro lugar. Na nossa vida. É eterno. É eternidade. Não é só hoje. Não, é todo dia. É eterno. Tudo deve encontrar seu propósito em quem? Em Cristo. Quarto pedacinho do versículo, verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Jesus existia antes de toda a criação. Ele sustenta todas as coisas. Ó. Hoje, quando nossa vida parece desorganizada, podemos confiar naquele que continua sustentando todas as coisas. Às vezes você está passando um desafio. Você tem que saber que você tem Ele do seu lado, dando força. Cristo não perde o controle quando nós perdemos o controle. Lá. Nós perdemos o controle. Mas Ele não perde o controle da situação, minha e sua, dependente do caos que nós estamos passando. Ele vai tirar nós do caos. Ele vai voltar a gente, e se a gente sair do controle, Ele vai fazer a gente voltar no controle. É isso. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Verso 18. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja não pertence a homens. Pertence a Cristo. Uma igreja verdadeiramente cristocêntrica não coloca personalidade, liderança ou tradição acima de Jesus. Olha lá. Porque ele sabe que a igreja é você e a igreja é eu. Nós somos a igreja em movimento. Nós somos o templo do Espírito Santo. É isso que eu e você tem que entender. Nós vamos sim na igreja, nós vamos lá ver o culto, ver a palavra, beleza, maravilha, show de bola. Saiu de lá, irmão, você é igreja, irmão. Você é igreja em movimento. Você tem que transformar as pessoas aí fora. Só que você tem que estar preparado para fazer isso. Não estou falando para você parar de ir na igreja, não. Você tem que ir. Receber a palavra. Só que você tem que viver a palavra também que está lá. Vivenciar dia a dia. Porque você sabe que tem um irmão mais velho cuidando de você. Que o caminho é ele para chegar no Pai, que é nosso Deus. É isso. Saber que você e eu, Cristo está habitando em mim e você. Assim que nós sabemos que Ele está habitando em que eu sei que Ele está habitando em mim, eu tenho que andar nos princípios dele. Tem que andar mais na palavra, mais centrado. Vou ter que resistir a algumas coisas? Com certeza. O desafio é grande. Vou ter que resistir. Porque não é mais minha vontade, é a vontade do Pai, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. É isso que eu e você tem que saber. Ah, mas eu aceitei tudo certinho, tal, mas tá fazendo a mesma coisa, irmão. Você não parou. Tem coisa que tem que parar. É isso. Se você sabe que você tem um Cristo dentro de você, tem que parar com muita coisa, irmão. Você tem que parar com muita coisa. Tem que renunciar a muita coisa. E tem que vigiar você mesmo. É a briga interna. A briga é minha. É interno. Por isso que eu tenho que vigiar. Eu dei exemplo ontem. Se eu fumo,
Quero parar de fumar, estou com o coração disposto a fumar. Só que se eu ver uma rodinha que está fumando, irmão, se eu não me vigiar, eu vou lá na roda e depois vou estar com o cigarro na boca. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar, cortar a volta, irmão. Isso que é vigiar. Vou ter que cortar a volta tipo 6 meses, 1 ano, de repente 2 anos. Porque a hora que eu ver um cheiro de cigarro, irmão, vai dar vontade. E se eu bobear, eu tô com cigarro na boca depois de 2 anos que eu parei de fumar. E eu tenho que me vigiar, eu tenho que me vigiar. Eu tenho que me vigiar, porque a vontade da carne é mais. Só que eu não posso deixar a carne dominar minha alma, minha mente. Não posso deixar a minha carne dominar meu coração. Por isso que ele quer o coração nosso. O coração vai transformar tudo. Tem que colocar ele no centro de tudo. Porque ele vai transformar a nossa roda. Ao redor de todas as áreas da nossa vida. Não é uma área só, todas as áreas. Financeiro, saúde, espiritual, parente, filho, tudo. Ele vai transformar nosso coração como um todo, por isso que ele quer todo o nosso coração. E a briga é interna. Eu tenho a minha briga interna, você tem a sua, irmão. É isso. Por isso que nós temos que colocar ele no centro. Sua família vai ser melhorada, tudo vai ser melhorado. Tudo. 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 É só nós se entregarmos para ele. O coração meu entregar, o seu coração entregar para ele. Ele que vai fazer a obra. Só que nós temos nossa responsabilidade também. Nós temos essa responsabilidade também. Muitas ainda. Entendeu? Do jeito que nós estamos, ele já está nos transformando. Imagine se a gente se entregar totalmente para ele. Muitos nem estão se entregando, ele já está fazendo algo, só que a pessoa não percebe porque ele está longe. Está longe. Imagine ser perto dele, irmão. Do nosso irmão, Jesus Cristo. Intimidade, está falando aqui para a gente ter intimidade com Jesus Cristo, para que ele é o caminho para chegar a Deus. Jesus Cristo. A gente sem intimidade, ele já está transformando. Só a gente andando na palavra aqui, ó. Mais ou menos ainda, ele já está transformando. Imagine se a gente cair para dentro com força mesmo. Os milagres não vão acontecer. Sexto pedacinho do versículo, verso 18. Para que em todas as coisas ele possa ter a preeminência. A palavra-chave, preeminência. Cristo deve ocupar o primeiro lugar em tudo, irmão. Olha lá, não acabei de falar. Primeira hora do dia dele. Tem que adorar, tem que agradecer, tem que abençoar, tem que falar para ele te proteger, irmão. A hora que você sair para a guerra, que eu falo que é o trabalho. Porque ele está te protegendo, mas você tem que agradecer, você tem que pedir proteção, pedir boa mente para você negociar coisa boa aí fora. É isso. Negociar que você seja justo. Pedir que você seja justo. Correto. É isso, irmão. Tem que pedir primeira hora do dia. Agradecer. Sua saúde, sua visão, seu respirar. É isso. Hoje, a pergunta não é apenas, Jesus faz parte da minha vida. Jesus faz parte da minha vida? Não é isso a pergunta. A pergunta é, Jesus é o centro da minha vida? Eu e você tem que se perguntar hoje, Jesus é o centro da minha vida? Jesus está sendo o centro da minha vida? Pergunta é essa que eu e você tem que fazer. Sétimo pedacinho do versículo, verso 20 a 22. Tendo feito paz pelo sangue da sua cruz. Cristo realizou a reconciliação através da cruz. Por quê? Levou o meu pecado e o seu do mundo inteiro naquela cruz. Foi crucificado por mim e por você. E às vezes a gente não dá valor no cara que estava lá no pé da cruz. Sem pecado. Ele foi por mim e por você naquela cruz.
Levou o pecado de toda a humanidade, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, seja onde for, irmão. Do mundo inteiro levou pecado. Ele não levou meio pecado, ele levou todo o pecado. E eu e você ainda somos pecadores ainda. Todos os dias nós pecamos. Sabendo que ele está em nós, habita em nós, e ainda nós somos pecadores ainda. E para Deus, para Jesus Cristo, irmão, não tem pecadinho, pecadão. Você roubou uma caneta, e você roubou um banco, é a mesma coisa, irmão. Para Deus, nosso Pai Jesus Cristo, é uma coisa só o roubo. Não tem pouquinho roubo. Aí o cara que roubou o banco vai pagar pelo roubo do banco grande. E você que roubou a caneta, você vai pagar pela caneta que você roubou. Aí a conversa é outra. Cada um vai pagar pelo seu pecado. Não importa se você matou um bicho lá e você matou um cara aqui. É mesmo matança. Matou uma vida. O bicho é uma vida. Você matou um humano, é uma vida. Mesmo pecado. Tem o mesmo valor o pecado. Não tem aquele que pegou, matou o bicho é pecadinho e o outro que matou o homem lá é pecadão. Não, é o pecado igual. Só que o valor que o cara matou o cara é um preço que ele vai pagar. O cara que matou o bicho é outro valor. Deus está avaliando, Jesus Cristo está nos avaliando todo dia. É para Ele que nós vamos pagar. Ele que vai ser o juiz final. Quando você vai lá no fórum, lá no teu juiz lá, não dá a sentença lá? Deus que vai dar a sentença para mim e para você, é o nosso Pai. É isso. Chegar na hora, ó, Alexandre não vai sair fora, não está aqui. Pronto, acabou, vai separar. É isso. Ele vai ser o juiz final. Deus, nosso Pai. Independente se o nosso irmão mais velho quer levar você até ele. Só que chegar nele, irmão, nós vamos ser avaliados. Nosso irmão mais velho só está nos guiando, o caminho é ele para chegar no Pai. Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Só que chegar no Pai, nós vamos ser avaliados. Lá que vai ser o juiz final. O juízo final. É a fala dele. Porque aquele já decretou algo aqui. Já tá, tudo que ele falou está decretado. Nos mínimos detalhes. Tem os mandamentos a seguir, que eu e você não seguem. Tem isso aí também. Temos os mandamentos que é para cravar no nosso coração. E a gente cravou no nosso coração? Até agora os mandamentos? Pergunta é essa. Estamos alinhados com o Pai? Nosso irmão mais velho? E aí? Estamos tendo fé? Estamos tendo confiança? Não estamos sendo obedientes? Não obediente no que eu estou falando, na palavra aqui, ó. Estamos vivenciando a Bíblia? É isso que tem que pegar, irmão. É isso que pega. Nós temos nossa responsabilidade, nosso compromisso. Caminhada não é fácil. É isso. Hoje, o 7º pedaço do versículo quer dizer o quê? Nossa maior necessidade não é simplesmente melhorar de vida. Muitos querem isso, né? Melhorar de vida. Mas ser reconciliados com Deus. Tem que ser maior esse reconciliamento com Deus do que as nossas coisas. Do que melhorar de vida. A cruz é o centro da mensagem cristã lá. É o centro porque ele pagou o nosso pecado, irmão. Você quer mais reconciliação que isso? Levar o pecado do mundo inteiro naquela cruz. E eu e você ainda peca. Não, tem cabimento um negócio desse? Eu e você ainda peca ainda, irmão. E bastante ainda. Às vezes a gente nem dá bola o que aconteceu naquela cruz lá. E aí acontece algo comigo ou com você e a gente não entende por quê. É isso, irmão. 8º pedacinho do versículo, verso 23.
O que fala? Cristo em vós, esperança da glória. Cristo habitando em nós é a grande esperança do cristão lá. Tem que deixar Cristo entrar em nós, habitar em nós. Acabei de falar também. Por isso que ele é o centro. Habitou em nós, irmão. Nós demos o coração dele para ele transformar, irmão. Transforma a vida inteira. Hoje, nossa esperança não está nas circunstâncias do que você está passando, mas em Cristo presente em nós. Por isso que nós somos uma igreja em movimento, irmão. Nós somos o templo do Espírito Santo. 10º pedacinho do versículo, verso 28 a 29. Advertindo todo homem, ensinando, olha lá. Advertir o que é errado, tem que falar para o cara. Está errado o que você está fazendo. E ensinar. Está errado, mas qual que é o certo? Esse aqui é o certo, irmão. Paulo mostra seu propósito. Levar cada pessoa à maturidade em Cristo. É o que você tem que fazer. Levar para Cristo. Hoje, o objetivo da caminhada cristã não é apenas receber bênçãos, mas crescer, amadurecer e refletir Jesus em nossa vida. Porque nós somos mais semelhantes do Criador. Quem é o Criador? Nosso Pai, Deus. Nós somos mais semelhança dele, irmão. Nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. Nós somos mais semelhança dele, irmão. Por isso que está falando aqui, ó, refletir Jesus em nossa vida. Porque nós somos mais semelhança dele, o Criador. Que criou tudo. E a conclusão de todo esse versículo aqui. Colossenses 1, verso 15 a 20, só que aqui foi até 28. Quem é Jesus Cristo? Continua a pergunta. E mostra o que, Colossenses 1? Jesus é Criador, Senhor, cabeça da igreja, Salvador, sustentador e esperança da nossa glória. Toda a glória para Ele para sempre. Toda a honra e toda a glória para Ele. Cristocêntrico não é apenas falar mais de Jesus. É fazer com que Jesus tenha a preeminência em tudo. É viver a Bíblia, irmão, agora. Acabou a conversa. O que fala da Bíblia, nós temos que viver. Chega de mimimi agora. Chega de mimimi. Vivenciar como ele fazia. Ensinar as pessoas, discipular pessoas. É isso, instruir pessoas. Se Cristo é o centro da minha vida e da sua, irmão, os sonhos encontram propósito. As decisões encontram direção. A família encontra fundamento, irmão. E a vida encontra sentido, irmão. É isso. Mas temos que deixar ele no centro da nossa vida. Ele habitar em nós. Como que vai habitar em nós? Ele entregar nosso coração para ele. E deixar ele entrar, irmão. Nossa mente, nossa visão, nosso rosto, nossa alimentação, irmão. Isso aqui transforma, a Bíblia transforma tudo. É coisa linda, irmão. Coisa linda. Você não vai ficar doente. A Bíblia não fala para deixar ninguém doente, irmão. Não fala. Não fala de doença a Bíblia, irmão. Não fala. Às vezes você está doente porque você está comendo mal, irmão. A Bíblia vai te ensinar a comer bem. Você não vai passar fome, irmão. No começo você vai porque você está acostumado a comer outras coisas. Mas depois você acostuma, irmão. É isso. Até comida ela vai te ensinar a comer, irmão. Ingerir alimento bom, saudável. Hoje a gente vai no supermercado só agrotóxico. É isso. Aí depois a pessoa fica doente, sabe por quê? Comendo um monte de agrotóxico aí, ó. É isso. Você quer isso para sua vida? Você quer isso para sua família? Ainda dá tempo, irmão. Acorda. Ainda dá tempo. Jesus Cristo é o caminho para chegar no Pai.
Se rende. Perdoa a pessoa que você falou mal hoje, que você criticou, que você ofendeu. Perdoe. Às vezes o arado que você está carregando é um perdão. E quem carrega o arado pode olhar para trás, tem que olhar para frente, senão está fora do reino de Deus. É isso. Às vezes esse passado que você está carregando perdão aí, ó, tem que perdoar a pessoa, faz 40 anos e não perdoou ainda. Amar as pessoas, ter compaixão. É esse o trabalhar agora. É esse. Você quer vivenciar a Bíblia? Tudo isso tem, irmão. Nós somos mais semelhantes do Criador, lembra disso. Gênesis 1, 27. Vai lá e lê a Bíblia, você vai ver. Gênesis 1, 27 fala isso. E mais semelhança do Criador. Se eu e você é a imagem dele, irmão, nós temos que andar como ele agora. Nós somos a igreja em movimento, lembre-se disso. Nós vamos na igreja, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos lá receber a palavra, perfeito. Só que sair de lá nós temos que ser transformador aqui fora. O que nós aprendemos lá tem que trazer para a nossa realidade para nós transformarmos a pessoa aqui fora. É isso. É isso. E se a gente conseguir colocar alguém na igreja onde nós somos, nós vamos ter que acompanhar essa pessoa, irmão. Estou falando 2 dias já isso aí. Não é terceirizar, não. Ah, a pessoa está aí, Alexandre, agora cuida. Não, você que levou, você vai cuidar até o fim, irmão. Jesus ia na caminhada até o fim. Você também tem que ir. Você não é mais semelhança dele? Você vai ter que ir até o fim. Você vai ter que acompanhar essa transformação de perto. Aí o fardo é seu, irmão. Só que a gente terceiriza, tem gente que terceiriza o fardo, né? Tá acostumado a terceirizar o fardo. Aí depois chega no final ele fala que foi ele que fez. Não. Para Deus não. Para Jesus Cristo não, irmão. Ele tá sabendo o que cada um tá fazendo. Até sozinho ele tá te sondando. Até sozinho ele tá te vendo. No banheiro. Não adianta você esconder, ele está vendo você tintim por tintim. Você está sendo observado 24 horas. Você não pode estar sendo observado por mim, para uma pessoa, para outra pessoa, mas por Deus, irmão. Por Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e por Pai, você está sendo... Minuto a minuto você está sendo perseguido, irmão. Perseguido não, observado. Perdão da palavra, observado. Segundo a segundo, minuto a minuto, você está sendo observado. Você acha que não, como eu achava que não, mas nós estamos. Pode crer que nós estamos. É isso. Observado 24 horas, até dormindo ele está vigiando a gente. E eu vou além ainda. Sabe quando nós começamos a ser observados por Deus? Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Só o nosso coração batendo. É aí que nós estávamos sendo vigiados já, e já tinha coisa aqui para mim e para você. E a gente nem sabia. Nem nossa mãe, nem nosso pai. Não sabia. Nosso pai, que é pai de pele, pai de sangue. Não sabia nem o que ia acontecer comigo e com você aqui fora. Mas Deus já sabia. É isso. Lá nós começamos a ser observados. Lá dentro. Onde não tinha nem feto, não tinha nada. Só o coração batendo. E você acha que ele não conhece nós? Depois disso aí? Vai em Salmos 139, você vê lá. Lê lá e você vê. No comecinho de Salmos, vai lendo Salmos 139, você vai ver. Verso 1, verso 2, verso 3, vai embora. Aí você vai entender o que eu estou falando. Aí você vai falar para mim se não é a realidade que nós estávamos sendo observados no ventre da nossa mãe. Vai lá em Salmos 139. Do verso 1 em diante. Aí você lê até o final. Para ver se é no ventre da nossa mãe que ele não estava observando nós. É isso. Eu também não sabia isso. Mas a Bíblia me ensinou isso aí. E as pessoas ao meu redor também me ensinou. É isso. Ser Cristo é o centro.
Os sonhos encontram propósito, as decisões encontram direção, a família encontra fundamento e a vida encontra sentido, irmão. Às vezes você está com a vida aí que você não está nem querendo mais viver. Aqui, ó. Vai nele que você vai encontrar. Entrega para ele. Ele não quer saber o dia que você está. Vai o dia que você está. E a pergunta para hoje é, para mim e para você, de Colossenses 1, verso 15 a 20, ou até o final, até o verso 29. Jesus está apenas presente na sua vida ou ele ocupa o primeiro lugar nela, na sua vida? A pergunta é essa hoje, irmão. Jesus está apenas presente na sua vida ou ele ocupa o primeiro lugar nela? Para mim e para você dormir bem hoje, assim. Nosso devocional. Se pergunte. Aqui nosso devocional já falou, finalzinho, ó, no contexto geral. Você realmente deseja ter um encontro com Deus? Você realmente quer ter esse encontro com o Pai? Pai eterno? Porque Jesus Cristo fala que é meu irmão mais velho. Então encontre Jesus. É simples. Encontre Jesus Cristo. Jesus está habitando em mim e você. Deixa ele habitar em mim e você. Ele está falando isso. E a frase final da nossa devocional de hoje, dia 22, é essa. Em Jesus Cristo, todas as coisas convergem. Ele é o centro de tudo. Olha lá. Por quê? Porque se a gente deixar ele habitar em mim, irmão, em você, as maravilhas vão vir. As maravilhas vão vir. Isaías 9, verso 6 falou. Colossenses 1, verso 15 a 20 falou. No contexto geral falou. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer Deus? Encontre Jesus primeiro, porque Ele é o caminho. Jesus Cristo é o caminho, nosso irmão mais velho. Deixa Ele habitar no centro da sua vida. Jesus Cristo. É isso, irmão. É isso. Quero que você tenha um dia produtivo hoje, abençoado. Quero que você tenha uma noite de sonhos maravilhosos e abençoado. Quero que Ele revista você e sua família, cabeça, as plantas dos pés, com a armadura que Ele nos deu, como fala em Efésios. Quero também que Ele blinde você e sua família e sua casa com o sangue dEle. Cerque você também, cerque sua casa também com o sangue dEle, irmão. Para que nenhum mal possa entrar em suas casas e aonde vocês estiverem. Amém? Fui.